Era uma vez o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a fazer agora um estudo sobre os gases. E o primeiro grupo de gases que a gente vai estudar é o chamado gás perfeito ou gás ideal. Ele se difere um pouco dos gases reais, mas então o gás ideal é um modelo de como deveria ser todos os gases. Então, chama-se gás perfeito um conjunto de moléculas que se encontram no estado gasoso, logicamente, e que obedece algumas regras de comportamento. Então, quais são essas regras de comportamento que a gente dá o nome de teoria cinética dos gases? Por exemplo, uma molécula gasosa vai passar perto de outra molécula gasosa porque elas estão em constante movimento. Elas devem passar em linha reta porque molécula não enxerga, não está vendo outra molécula pela frente. Ou bate nela, ou passa em linha reta porque não há razão para ela sofrer qualquer desvio, nem atração, nem repulsão. Então, nas moléculas ou num sistema formado por um gás perfeito, as partículas, as moléculas, os átomos passam um perto dos outros, mas sem sofrer nenhum desvio. Se não vai sofrer nenhum desvio, isso quer dizer que não há nem atração nem repulsão. Em outras palavras, não existe energia potencial, energia associada à atração ou à repulsão dessas moléculas por outras moléculas que fazem parte do gás. Bem, contudo, os gases reais, os gases que realmente existem, pode ocorrer alguma atração entre as moléculas gasosas, pelas forças chamadas forças de Van der Waals. Uma outra característica dos gases perfeitos é que cada molécula é considerada assim tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente despreza o volume de cada molécula. Bem, é logicamente que isso é uma abstração, porque toda molécula tem um volume, por menor que ela seja, mas a gente sempre considera que o volume da molécula ou de cada molécula é considerado desprezível, ou você pode pensar assim, é igual a zero. Então, o volume do gás é o volume do recipiente onde estão as moléculas gasosas. Tudo bem? A gente despreza o volume de cada molécula. Um terceiro princípio desse conjunto de regras chamado teoria cinética dos gases é com relação às colisões entre as moléculas, ou entre as moléculas e as paredes do recipiente. Vamos imaginar que uma molécula gasosa colida contra a parede do recipiente. Isso vai acontecer, obviamente. Bem, então, essa colisão é chamada de colisão elástica, ou seja, se ela bate com uma certa energia cinética, ela vai ser rebatida, ela vai voltar com a mesma energia cinética. As colisões entre as moléculas e entre as paredes do recipiente são colisões perfeitamente elásticas. Então, resumindo, o que você deve saber a respeito dos gases perfeitos? O gás perfeito é um conjunto de moléculas ou átomos que se comportam de uma certa forma. Bem, qual é o comportamento deles? É assim, quando uma molécula passa perto de outra, não ocorre nenhum desvio, ou seja, não existe energia potencial. As moléculas estão constantemente se movimentando e se movimentam sempre em linha reta, porque uma vez que eles não vão sofrer atrações entre si, não há razão para ela mudar o seu trajeto, a sua trajetória. O volume de cada molécula gasosa é tão pequeno que você considera igual a zero, mesmo sabendo que exista, por menor que ela seja, existe um volume, mas a gente desconsidera o volume da molécula. Então quer dizer que o volume do gás é apenas o volume do recipiente que contém o gás. E todas as colisões são colisões elásticas. Então, bateu numa parede, volta com a mesma energia cinética que antes da colisão e que vai ser igual após a colisão. Depois da definição do que é um gás perfeito, agora a gente vai para uma segunda definição, que é a definição de estado de um gás. Dava pra ver a ingenuidade, a
inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Então, quando pergunta assim, como você está, você vai dizer assim, eu estou bem de saúde, eu estou ganhando dinheiro, qualquer coisa desse tipo. Bem, então quando se refere ao gás, o que é o estado do gás? São as condições em que ele se encontra. Mas que condições são essas? São as condições de pressão, volume e temperatura. Então, quando você informa a pressão, o volume e a temperatura, você fornece o estado do gás. A primeira variável de estado, a mais fácil de ser estudada, é o volume do gás. Qual é o volume do gás? O volume do gás, quando a gente fala assim, a gente está se referindo qual é o volume do recipiente onde o gás se encontra. Tá bom? Então, quando perguntou o volume do gás, ele quer saber o volume do recipiente. Tá ótimo. Normalmente, as unidades de volume ou são o litro, que é uma unidade muito usada, ou centímetro cúbico, e é bom que você saiba que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Ou então o metro cúbico. O metro cúbico também é uma unidade muito usada para grandes volumes. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, só repetindo essas relações. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Vai conseguir gravar? Mas se você não conseguiu gravar ainda, você vai fazer alguns exercícios e aí você vai acabar memorizando que o metro cúbico é 1000 litros e que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, tá bom? Vamos ver então o primeiro exemplo. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Exemplo 1. Esse exemplo pede apenas para você fazer um pequeno treinamento para mudança de unidade. Então, o exercício diz assim, efetue as transformações de unidades. Quantos litros correspondem a 200 centímetros cúbicos? E a letra B, quantos centímetros cúbicos correspondem a 5 litros? Vamos lá, letra A. Então, 1 litro vale quanto? 1 litro vale 1000 centímetros cúbicos. Então, a gente vai montar uma regra de 3. 1 litro está para 1000 centímetros cúbicos, assim como X litros está para 200 centímetros cúbicos. Faz a regra de 3, ou seja, multiplica em cruz. Então, vai ficar assim, 1 vezes 200 dividido por 1000. Essa conta vai ser igual a 0,2 litros. Quer dizer que o volume em litros vai corresponder a 0,2 litros. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos? Então, 200 é muito menos do que 1 litro. Tá bom? Vamos ver agora a letra B. A letra B pede o seguinte, quantos centímetros cúbicos correspondem a 5 litros? Então, de novo, você sempre começa do mesmo jeito. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Mas se você tem 5 litros, você tem muito mais do que 1 litro. Isso vai corresponder a X centímetros cúbicos. Multiplica em cruz. X vai ser igual a 5 vezes 1000 dividido por 1, que vai ser igual a 5.000 centímetros cúbicos. Fácil, né? Ou você pode também dizer assim, que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa. A segunda variável de estado é a pressão. Bem, a pressão é o resultado da colisão da molécula batendo na parede. Então, quando ela bate na parede, ela empurra a parede. Tudo bem? Logicamente que é uma colisão pequenininha, então a parede praticamente não vai se movimentar, mas existe uma força que é exercida contra a parede. Se você tiver muitas moléculas colidindo, você vai somar todas essas colisões, todas essas forças, você vai ter uma força total contra a superfície da parede. Quer dizer, a soma de todas as forças das colisões que ocorreram contra a superfície do recipiente. Bom, mas então como é que você vai medir a pressão? A pressão você vai medir assim, é força sobre superfície. É a força que é exercida contra uma certa área da parede do recipiente. Tá bom? Os aparelhos destinados a medir pressão, eles são chamados de manômetros. Manômetro é o aparelho que é usado para medir a pressão de um gás.
Em 1643, o cientista italiano de sobrenome Torricelli fez uma experiência que ficou conhecida mundialmente, que é a seguinte. Ele pegou um tubo de aproximadamente 1 metro equivale a 100 centímetros, e encheu de mercúrio. Até aí, tudo bem. Em um outro recipiente, quer dizer, numa cuba, foi colocado também mercúrio. E aí você cuidadosamente emborcou esse tubo de 1 metro cheio de mercúrio dentro dessa cuba. Bem, aí o que vai acontecer? Uma parte do mercúrio vai descer, mas só que não desceu tudo, parou. Quando parou, parou por quê? E alguma coisa entrou em equilíbrio. Então, o que acontece é o seguinte, existem alguns princípios da hidrostática que diz o seguinte, a pressão sobre um ponto depende do que existe sobre esse ponto. Então, se você examinar essa figura, você vai ver o seguinte, o que é que existe sobre o ponto A? Sobre o ponto A, existe o ar atmosférico, porque a cuba está aberta. O que é que existe no ponto B? O ponto B é um ponto que está na mesma linha horizontal do ponto A, mas só que aí está dentro do tubo. Bom, como ele desceu um pouquinho, quer dizer que ele não é... agora a quantidade de mercúrio que tem lá dentro não é mais 1 metro, é de apenas 76 centímetros, a altura da coluna de mercúrio sobre o ponto B. Ou você pode dizer que é 760 milímetros de mercúrio. Está na mesma horizontal? Está. Não está mais mudando? Não. Então, quer dizer que está em equilíbrio? Então, a gente diz o seguinte, que a pressão exercida pelo ar atmosférico sobre o ponto A é igual à pressão exercida por essa coluna de mercúrio que está sobre o ponto B. Já que o ponto A e o ponto B estão na mesma linha horizontal, então você pode dizer o seguinte, a pressão atmosférica ao nível do mar, que a experiência foi feita ao nível do mar, equivale a uma pressão exercida por 760 milímetros de mercúrio. Então, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. São equivalentes essas pressões. Agora, já é possível medir a pressão de um gás examinando a altura da coluna de mercúrio. Basta a gente acoplar uma mangueira flexível cheia de mercúrio. Então, você pode medir a pressão do gás num manômetro. Esse manômetro pode ser um manômetro aberto ou um manômetro fechado. No manômetro fechado, a diferença de altura entre o nível do mercúrio em contato com o gás até o nível do mercúrio dentro da mangueira. Essa altura vamos chamar de altura H, ela é a própria pressão do gás. E o manômetro aberto, a pressão do gás vai ser a altura H mais a pressão atmosférica. Tá bom? Resumindo, a pressão é o resultado das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Ou seja, a pressão é medida na seguinte unidade, em atmosferas. Então, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Em homenagem a Torricelli, também é chamado de 760 torrs. Então, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio ou 760 torr. Só que essas unidades não são as unidades do sistema internacional. No sistema internacional, a pressão é medida em Pascal, que é igual a Newton por metro quadrado. Muito bem, mas eu quero saber o seguinte, como é que eu faço a conversão, por exemplo, de atmosfera para Pascal? Então, você vai fazer assim, uma atmosfera equivale a 101.325 pascais. E como esse número ficou um número muito fracionário, 101.325, então se resolveu se estabelecer um múltiplo exato do Pascal, que se chama bar. E um bar corresponde, então, a 100.000 pascais, ou seja, 10 elevado à quinta pascais. Bom, aí o cara fala assim, mas qual é a relação que tem entre a atmosfera e o bar? Bom, é só você dividir uma atmosfera dividido por um bar. Uma atmosfera equivale a 101.325 pascais. Um bar é igual a 100.000 pascais. Então, uma atmosfera sobre um bar é igual a 101.325 dividido por 100.000. Isso vai ser igual, essa conta vai ser igual a 1,01325. Vamos então fazer alguns exercícios de mudança de unidade de pressão? Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente
boquete, talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. O exemplo 2 diz assim: fazer a transformação de unidade. Letra A. Expressar a pressão de 3 atmosferas em milímetros de mercúrio. Letra B. Expressar a pressão de 380 milímetros de mercúrio em atmosferas. Então, são dois exercícios de transformação de unidade de atmosfera para milímetro de mercúrio. Então, vamos lá? Letra A. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. 3 atmosferas equivalem a X. Multiplique em cruz, vai ficar 3 vezes 760 sobre 1. Isso vai ser igual a 2.280 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão, 2.280 milímetros de mercúrio, equivale a 3 atmosferas. Tudo bem? E a letra B? A letra B fala assim: a pergunta é expressar a pressão de 380 milímetros de mercúrio em atmosferas. Então, começa do mesmo jeito. Uma atmosfera está para 760 milímetros de mercúrio. Então, X atmosferas estão para 380 milímetros de mercúrio. Faz a regra de 3. 1 vezes 380 por 760 vai ser igual a 0,5 atmosfera. Tudo bem? 380 milímetros de mercúrio equivale a 0,5 atmosferas. Beleza? Agora, a última variável de estado é a temperatura. E a temperatura é uma grandeza que está associada à energia cinética das moléculas. Então, a fórmula da energia cinética é 3 meios de nRT. Se as moléculas se encontram numa temperatura baixa, então a energia cinética vai ser pequena. Se as moléculas se encontrarem numa temperatura mais alta, a energia cinética delas vai ser mais alta também. Então, a temperatura é uma grandeza que está associada ao grau de movimentação das moléculas, tá certo? A energia cinética delas. Agora, para a gente medir a temperatura, a gente vai usar um termômetro, lógico. Só que o termômetro deve estar marcando em uma escala chamada escala absoluta de temperatura ou escala Kelvin. Bem, normalmente, para a nossa vida cotidiana, a gente mede a temperatura numa escala chamada Celsius. Então, a gente mede a temperatura em graus Celsius. Então, a temperatura do seu corpo é 36 graus Celsius. Tá bom, mas a gente vai usar a temperatura em Kelvin. Mas como é que é essa temperatura em Kelvin? Aí você vai fazer o seguinte: para você fazer a correlação entre a temperatura em graus Celsius e a temperatura em Kelvin, você vai fazer a seguinte experiência. Coloca uma cuba com gelo e deixa o gelo derreter. Então, aquela água que está se formando a 0 graus Celsius. Todo mundo sabe que a água derrete a 0 graus Celsius. Tá bom. Então, você vai pegar um termômetro sem escala, em princípio. Aí você vai colocar assim, temperatura 0 grau, quando o gelo derrete. Aí depois você vai aquecer a água até ela começar a ferver. Quando ela começar a ferver, quer dizer que a água atingiu 100 graus Celsius. E você vai marcar, então, no termômetro a segunda temperatura, que é 100 graus Celsius. Essa escala em graus Celsius, ou seja, no ponto de fusão do gelo é 0, e no ponto de ebulição da água é 100 graus. Tá ótimo. Só que na escala Kelvin existe uma outra correlação, que é a seguinte: você vai marcar no termômetro da escala Kelvin o seguinte valor. Quando for 0 graus Celsius, você vai marcar 273 Kelvin no termômetro que você vai construir a escala Kelvin. Quando for 100 graus Celsius, você vai marcar no termômetro da escala Kelvin, você vai marcar 373 Kelvin. De 0 a 100, a variação foi 100 graus Celsius. De 273 até 373, a variação também foi 100. Tá certo? Quando você, cada vez que aumentar 1 grau para uma escala, aumenta também 1 grau para outra escala. Daí se conclui que o tamanho do grau na escala Celsius é igual ao tamanho do grau na escala Kelvin. Então, quando chegar a 100 graus Celsius, quer dizer que na escala Kelvin vai ser assim: 273 mais 100 vai dar 373. E aí você então tem a seguinte relação. Para você passar da escala Celsius para a escala Kelvin, é só você fazer o seguinte:
é só você pegar o valor em graus Celsius e somar 273. Então, Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Para ser mais rigoroso, você pode colocar 273,15. Mas a gente sempre vai abandonar esse 0,15 apenas para a simplificação das contas. Tudo bem? Última coisa, última curiosidade, é o seguinte: se você vai abaixando a temperatura, você vai ter assim, na escala Celsius, 1 grau abaixo de zero, menos 1. Depois, baixa mais um pouquinho, 2 graus abaixo de zero, menos 2. Mas na escala Kelvin, você tem assim, 0 é 273, certo? Se você abaixar 1 grau, ela vai para 272. Se você abaixar mais 1 grau, ela vai para 271. Bom, e assim você vai chegar, se você continuar abaixando, quando você tiver abaixado 273,15 graus, você vai chegar no zero da escala Kelvin. Este zero é chamado zero absoluto e se acredita que não haja nenhuma temperatura abaixo desse zero, abaixo de menos 273,15 graus Celsius. Então, o zero Kelvin é considerado o zero absoluto, ou seja, não deverá ter nenhuma temperatura abaixo de zero Kelvin. Tudo bem. Vamos fazer um pequeno exercício. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Exemplo 3. Então, nesse exemplo, você tem a seguinte situação. É somente para você aprender a passar a temperatura de uma escala para outra. A letra A fala assim: passar para a escala absoluta de temperatura a temperatura de 20 graus Celsius. Então, se você estiver a 20 graus Celsius, qual vai ser, então, a temperatura na escala Kelvin? Aí você vai aplicar a seguinte forma: K igual a graus Celsius mais 273. Nesse caso, a temperatura em graus Celsius foi 20, então vai ficar assim: K igual a 20 mais 273, que vai ser igual a 293 Kelvin. Aqui tem um pequeno detalhe, é que na escala Kelvin você não usa a bolinha para indicar assim graus Kelvin, você fala apenas Kelvin. Temperatura 293 Kelvin, tá bom? E a letra B, passar para a escala graus Celsius, para a escala Celsius, a temperatura de 1000 Kelvin. Então você tem 1000 Kelvin em graus Celsius. Então você vai usar aquela fórmula, K igual a C mais 273. Ou seja, Kelvin é igual a Celsius, graus Celsius, mais 273. Na escala Kelvin, quanto que é? 1000. Então coloca assim, 1000, substituindo K. É igual a graus Celsius, que você não sabe quanto que é, mais 273. Passa o 273 para o outro lado, vai ficar 1000 menos 273. Essa conta vai ser igual a 727 graus Celsius. Tá bom? Então, você teve inicialmente uma pequena apresentação do que é gás, o que é estado de um gás, e depois alguns exercícios de conversão.